Fala, cambada, hoje a gente vai falar das pessoas mais importantes dentro da tua caminhada como lutador. E a gente vai dividir isso em 4 estágios. Essas pessoas são importantes seja como um praticante, que vai até o estágio 3, ou como um lutador profissional, que daí a gente vai até o 4º estágio. E falar também sobre o reconhecimento, que é exatamente o que tu procuras na tua troca de faixa, na troca do teu projeto, podendo devolver para eles exatamente o mesmo ponto, dando o valor merecido para cada uma dessas pessoas, seja como praticante ou como lutador profissional. Vamos nessa, cambada. I'ma make you like that. Like that. E seria impossível a gente começar a falar de qualquer outro profissional de extrema importância na tua caminhada senão o professor, que infelizmente quase nunca é reconhecido com o devido mérito. O professor nada mais é do que o responsável para que tu tenhas a paixão pelo conhecimento, para que tu desenvolvas a curiosidade, para que ele inflige em ti a ideia de que teu questionamento impulsiona a sabedoria dele. O bom professor compreende que o conhecimento não tem uma linha vertical contínua, que ele dá várias voltas, e muitas vezes o bom professor aprende mais com os questionamentos dos alunos do que o que realmente ele aprendeu com os mestres ou grandes mestres. Ele é recompensado e impulsionado pela aprendizagem do aluno, fazendo com que o mesmo aluno se apaixone pelo aprender, compreendendo que está tudo ao alcance das mãos e tudo é conhecimento, mostrando inclusive para essa pessoa a maravilha do mundo de descobertas em um caminho que ela nem fizesse ideia de algo tão específico como a luta. A gente pode usar aí um termo que é muito bonito, que eu considero dentro do jiu-jitsu, que diz que um faixa preta é apenas um faixa branca que não desistiu. E sem sombra de dúvidas, o maior responsável para que um faixa branca se apaixone a ponto de nunca desistir é a atenção, é o intuito real de passar o conhecimento do primeiro professor que aquele aluno teve. E quando esse aluno se apaixona, quando esse aluno quer viver a luta de uma maneira mais real, mais competitiva, ele vai em busca de um treinador. E o treinador pode ser também o mesmo professor, ou podem se dividir em funções e pessoas diferentes. Ser um treinador tem um custo-benefício muito alto, porque está nas mãos dele praticamente a carreira do atleta, o qual ele comanda, tendo que saber quais são todas as limitações físicas e exatamente onde mora esse limite, tanto físico quanto psicológico. Saber quais são as ações e reações cabíveis em linha de combate ou até mesmo em treino. Saber se esse competidor tem como base muscular a explosão ou a isometria. Saber a real diferença entre uma perda de peso saudável ou algo que vá limitar as condições físicas do mesmo atleta. Dando muitas vezes a parte de tudo que circula não só fisiologicamente na alimentação, mas nos afazeres fora do tatame do competidor que ele cuida. O bom treinador tem que saber com precisão o que impulsiona competitivamente aquele atleta. Não só no momento do treinamento, mas quando ele está subindo para um combate. Tem que saber entrar na cabeça dele. Conhecer os verdadeiros medos desse atleta. Para a partir disso, criar um enfrentamento, do qual a gente chama de coragem. Respeitando toda a base didática que foi passada pelo professor, lapidando no diamante bruto que é um praticante para tornar ele um competidor. E quando a gente encontra um verdadeiro bom treinador ou um verdadeiro bom professor, em todos os âmbitos das qualidades dele, a gente chega na 3ª etapa, que é o que chamamos de mestre. E existem muitas maneiras de tu teres um mestre. Ele pode ser graduado por ti. Sim, ele pode ser graduado de coração, de uma maneira contrária do que todo mundo imagina que é a única maneira de fazer um mestre, verticalmente de baixo para cima, que eu chamo de mestre do coração. É aquele que tu te sentes mais do que um aluno de um professor, mais do que um atleta de um treinador. É aquele cara que trabalha contigo a partir de exemplos e que a gente gosta de chamar ele de mestre. No momento em que tu te sentes discípulo, é impossível tu não ter essa denominação por quem te comanda. E
E existe também o mestre que todos nós conhecemos, que eu chamo de mestre diplomático ou mestre monárquico. Por que monárquico? Porque vem de cima para baixo verticalmente. Um grão-mestre gradua esse mestre, dá a graduação necessária para ele por uma bateria de provas de conhecimento e habilidades e também por partes de remunerações que fazem da arte marcial hoje uma profissão. Algo muito útil, necessário e que esse mestre merece tanto respeito quanto o mestre de coração. Que a essência desse mestre monárquico nada mais é do que a grande maioria busca também dentro da luta. Mesmo que não seja como um competidor, mas como um praticante, na ideia de que as pessoas procuram muito reconhecimento comprovado. Aquele mesmo diploma que fica na parede do mestre diplomático é o que as pessoas buscam, uma faixa colorida, algo que tu consigas acoplar no teu currículo, que mostre os cursos que tu praticasses na tua vida. Até porque a luta permeia a vida do praticante de uma maneira muito subjetiva. Na ideia clara do Guerreiro do Jardim de que é melhor tu saberes não precisar do que tu precisares saber. Muitas vezes passando por toda a vida sem ter uma comprovação de que realmente tu sabes. Comprovando apenas com diploma. Algo muito normal e completamente compreensível. E por último a gente vai falar do que para quem busca uma vida como lutador profissional pode ser pouco poético e muito cru, nu e realista. Mas é o mais importante, o empresário. Porque quando tu busca como praticante a marcialidade para um sistema de vida, para algum escape que tu tenhas das tuas frustrações ou do teu cotidiano, uma linha de pertencimento dentro de um lugar onde tu seja respeitado e respeite. O empresário não tem a mínima importância, mas quando tu queres passar disso para uma vida profissional e ter o reconhecimento e principalmente a recompensa financeira de todo o teu esforço, de todas as vezes que tu precisou fazer dieta ou ficar de reclusão quando todos estavam se divertindo. O empresário é aquele cara que vai fazer a passagem das medalhas, da camiseta e dos troféus de plástico que tu recebeu na tua vida pro business, pro negócio. E é importante que tu compreendas que precisa de uma sintonia social entre tu e o teu empresário quando tu for atleta. Mas essa sintonia social, ela muitas vezes é mal interpretada pelo um atleta que é puxa-saco e chama esse empresário de mestre ou professor. Porque uma vez a cada 15 dias esse empresário sobe em cima do tatame. Mas que fique muito claro que quem não se submete a esse tipo de posicionamento, infelizmente nesse mundo político ao qual a gente vive, muitas vezes pode fechar a porta de uma boa oportunidade. E eu conheci de maneira muito prática nesse meu caminho dentro da luta profissional muitos empresários que são chamados de mestres, professores, e que eu sei que nunca formaram um aluno, nunca tiveram um atleta formado também por eles e muito menos algum discípulo de coração. É importante saber caminhar nessa fina linha de saber realmente até que ponto que o teu empresário vai ser teu amigo, porque no momento em que tu não fores mais hábil competitivamente e isso não tiver um retorno óbvio e lógico ao empresário, pode ter certeza. Vão aparecer novos melhores amigos e tu vai ser descartado. E essa é uma das dicas que eu posso passar por conhecimento prático na minha caminhada nessa estrada. É a hora de sair, de saber dar tchau e ter a dignidade de passar o caminho adiante. Por isso é importante que tu nunca deixe de devolver o reconhecimento ao teu professor, ao teu treinador, ao teu mestre. Ele pode estar em todos os lugares, pode ser teu pai, tua mãe, pode ser o teu tio, pode ser aquela pessoa que simplesmente te apoiou a ponto de fazer com que tu nunca desista dessa caminhada. Eu conheci vários mestres e também já conheci muito mestre que não tem maestria nenhuma, que apenas tem um vínculo comercial com diplomas colado na parede. Mas talvez esse programa, mais do que nunca, eu quero a participação e o conhecimento de vocês, acoplando, discordando e me ajudando nos meus pontos de vista, porque nem de longe eu sei tudo.
E tem muita gente inteligente, muita gente madura que participa comigo nos comentários. Obrigado demais pela participação de vocês. Manda o recado. Fechou então. Resistência sob pressão sempre.